Enquanto a nossa bolsa, o nosso Ibovespa vai tentando sustentar o patamar de 122 mil pontos, o que nós tivemos hoje, né, especificamente, estou gravando esse vídeo, mais um recorde na bolsa norte-americana, né? Tivemos muitos ao longo do ano passado e agora a gente teve o primeiro fechamento recorde nesse segundo mandato de Donald Trump lá nos Estados Unidos, já nesse comecinho de 2025. Então, o que a gente vai ver hoje? Né? Alguns dos setores que a gente tem recomendado, a gente tem aumentado a exposição aqui nas nossas carteiras, nossos fundos exclusivos, aqui no nosso MFO, para os nossos clientes da nossa consultoria de investimentos. A gente vai ver que setores que são esses, né? Por quê, né? E o que está acontecendo com a Bolsa Norte-Americana, qual a expectativa para a Bolsa Norte-Americana? Será que tem mais upside, maior potencial daqui para frente, tá? Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre sempre de deixar o like, lembrando que a gente tem conteúdos novos todas as semanas, tá? E ao longo da semana também a gente tem alguns conteúdos adicionais por aqui, tá? Particularmente hoje, nessa quinta-feira, a gente teve Donald Trump falando sobre um pouco sobre, ele falando, abre aspas, sem mais sobre juros do que o Fed, né? Será que foi essa fala, né, que trouxe maior impulso para a bolsa norte-americana, para a S&P 500, ou não, né? Isso pode trazer volatilidade, isso pode trazer incerteza, mas foi uma fala aí bastante comentada ao longo dessa quinta-feira. Mas o que a gente viu mesmo, de fato, foi a bolsa norte-americana batendo mais um recorde, né? E já o primeiro fechamento recorde do segundo mandato de Donald Trump. Então vamos dar uma olhada aqui na notícia, utilizando aqui o site MarketWatch. A gente teve essa notícia por aqui, a gente teve os fechamentos, né, de hoje especificamente, tá? Então, fechamentos aí muito bons, muito fortes, e a gente vai ver um pouquinho por aqui. Então, Dow Jones subiu, S&P 500 subiu, Nasdaq também subiu, tá? Então, a gente teve o S&P 500 registrando o primeiro fechamento recorde por lá, né, nesse segundo mandato de Donald Trump, tá? Então, a gente já vê uma boa valorização dos ativos internacionais, tá? Para esse ano de 2025, aqui na MSX, a gente continua sugerindo uma boa dose, né? Um percentual muito grande de alocação internacional em dólar, tá? Inclusive aqui, por vários motivos, até a gente está vendo nesse começo de mandato, né? De certa forma, o dólar perdendo força em relação a diversas moedas, né? Alguns assuntos ainda não foram discutidos, apresentados lá fora. Isso tem trazido uma menor pressão por dólar, também tem ajudado o nosso real, tá? Se você está pensando em longo prazo, lembre também de fazer essas alocações também com essas taxas, porque a gente precisa aproveitar esses momentos para aumentar a nossa exposição, tá? Se você quiser receber uma consultoria gratuita do seu portfólio, principalmente do seu portfólio internacional, se você precisa ter uma posição internacional e como fazer essa alocação internacional, é só entrar em contato com o nosso time de especialistas de consultores aqui para o nosso WhatsApp. Manda a palavra consultoria, tá? Aqui embaixo, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Tem um número aqui embaixo na descrição. Mas o que a gente vai ver hoje aqui, tá? Tem alguns argumentos que a gente vai falar aqui por que o S&P 500, né, e a Bolsa Americana, perdão, pode continuar batendo novos recordes, tá? Lá nos Estados Unidos. Tá? Então, primeiro, a gente tem esse gráfico aqui, que ele mostra basicamente a tendência de expansão de lucros, né, de ano per share das companhias ao longo dos Estados Unidos, né, do S&P 500, e a gente vê alguns pontos positivos, né? Mas primeiro, a gente deve sim, né, ter uma expansão da lucratividade das companhias, tá? Então isso é bom, isso é basicamente que impulsiona o S&P 500, né? Continua expandindo forte a lucratividade, só que as contribuições do desempenho não devem ser tão concentradas, né? Ou seja, a expansão da lucratividade não deve ser tão concentrada em algumas poucas ações, assim como a gente viu em 2023 e também em 2024. Deve ser um pouco mais disperso, ou seja, ter maior participação de outras companhias, né? E o tema desse vídeo, inclusive, é quais os setores podem performar melhor nesse ano 2025, tá? Então, ou seja, não quer dizer que as empresas de tecnologia não vão performar bem, tá? Deve continuar apresentando boa expansão de lucro, só que a contribuição também deve ser mais dispersa, deve ter maior participação de outros setores, tá? Então, Marco, quais são os outros setores, já que a tecnologia, né, as empresas 7 magníficas foram super bem nesses últimos 2 anos?
Outros setores são muito importantes para a S&P 500, para a Bolsa Norte-Americana, mas têm um peso menor, tá? Então, a gente vai destacar aqui dois deles, né? O setor financeiro, né? Então, muita atenção para um setor que tem um peso bastante relevante, mas bem distante do setor de tecnologia, né? Tem um peso muito grande no setor de tecnologia. E o setor de healthcare, o setor de saúde, também deve ter uma expansão de lucratividade saudável, né? Sem trocadilhos aqui, nesse ano de 2025. Então, deixem esses dois setores no seu radar, setor financeiro e o setor de healthcare. Aqui na MSX também a gente tem uma carteira internacional, nós somos autorizados, né, para sermos advisor lá nos Estados Unidos também, temos operações em Nova York, tá? E a gente acompanha muito de perto o mercado norte-americano também, tá? Então, o setor de tecnologia também deve continuar no radar nesse ano, mas provavelmente esse crescimento por ação, né, e também possivelmente da expansão do S&P 500 deve ser mais disperso e a gente vem apostando, aumentando, né, nossa participação nesses dois setores especificamente, tá? Esse outro gráfico aqui também é super importante, que mostra, né, o setor de healthcare especificamente em relação ao S&P 500. Então, no relativo, né, o setor também pode mostrar um desconto aí bastante expressivo em relação à história, em relação à média histórica recente, tá? Então, a gente está, de fato, esses dois setores nos chamando a atenção, que são setores bastante expressivos para o S&P 500, tem um peso menor que tecnologia, mas pode se destacar nesse gráfico aqui em relação à expansão de lucros ao longo de 2025, tá? Então, era esse recado aqui, super rápido, super direto, que eu queria aqui passar para vocês, lembrando também, né, da consultoria grátis, uma consultoria gratuita inicial da sua carteira, pelo nosso time especialista, é só chamar o time aqui no WhatsApp que está aqui embaixo, tá bom? Então, esse é o recado, lembrem sempre de diversificar. 2023 funcionou super bem, 2024 também funcionou super bem, né? Fora a valorização da Bolsa Norte-Americana, a gente teve também a desvalorização ou a valorização do dólar em relação ao real. Tudo isso sempre a gente olha na composição do seu portfólio, tá? Então, deixe, pessoal, pedir uma ajuda aqui, deixe aqui nos comentários se você tem Bolsa Americana, se você tem investimentos lá fora, né? Ou se você está procurando, né, alternativas, começando a dar os primeiros passos nos seus investimentos internacionais. Ou se você prefere uma corretora, tá? Deixa aqui nos comentários como é que está a sua alocação internacional hoje, tá? Tem aumentado, ainda é zero, já está com 50%, como é que está a alocação do seu portfólio lá fora especificamente, ou ativos aqui internamente mais dolarizados, né, como ETFs e outras alocações aqui no Brasil, tá bom? Qualquer dúvida, nosso time de atendimento está aqui à disposição, né? E a gente segue sempre com conteúdos novos aqui, mais dinâmicos, mais direto ao ponto, tá certo? Também fico à disposição nas demais redes sociais. Qualquer dúvida é só nos chamar, pessoal. Fico sempre à disposição. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.